Ontem eu estava dando um treinamento em uma empresa e uma das perguntas que uma das pessoas lá me fizeram, um treinamento de SEO mais conteúdo, né? Por sinal foi muito legal. E uma das perguntas que ela me colocou, uma das pessoas lá me colocou foi: Fábio, qual que é o tamanho ideal de conteúdo que eu tenho que publicar? Né? Você está falando aí, me ensinou toda a técnica de como fazer um conteúdo, mas qual o tamanho? E aí é um grande erro do mercado estipular um tamanho. Existem pessoas que vão lá, eu vi 4 mil artigos, 5 mil artigos, 10 mil artigos e a maioria dos artigos que tem 1000 palavras faz isso, aquilo. Cara, entenda a primeira coisa, isso é uma correlação, tá? E correlação nada mais é do que, toda vez que eu ponho um tênis vermelho, chove. Porque eu botei o tênis vermelho 3 vezes e aí, por acaso, naqueles 3 dias choveu. Não necessariamente o tamanho de um texto impacta, tá? Todas as vezes no número de compartilhamento ou em quantidade maior de acesso. Mas eu posso dizer que a lógica aí é o seguinte: a pessoa precisa estar satisfeita com o que ela está lendo o conteúdo. Se você se propõe a escrever sobre um assunto muito nichado, pode ser que 1000 palavras seja uma quantidade muito grande. Pode ser que isso aqui que eu estou fazendo para vocês, qual o tamanho de um conteúdo, eu possa responder em, 2 parágrafos. Pode ser 200 palavras, você vai falar, tá ótimo, você colocou. Ou ainda um texto meu que é, qual é o salário de um profissional de SEO? Eu falo, um salário júnior de SEO é tanto, um salário de um profissional pleno é tanto, um salário de um profissional sênior é tanto. Pronto, eu respondi. Quantas palavras? 100 palavras eu coloquei no texto, eu estou sendo objetivo, eu estou sendo claro, eu estou entregando valor para o cliente, exatamente para a pessoa que está lendo. Eu diria assim para você, qual é o valor de quantidade do que eu tenho que escrever? O que a gente começa fazendo aqui na Mestre? Normalmente nós fazemos conteúdos de 400 palavras. Em alguns casos eles traduzem essa quantidade de 400 palavras em quantidade de caracteres, aí eu não tenho isso de cabeça, tá? Quando a gente quer escrever sobre um assunto e o assunto é mais topo de funil, ou seja, é um assunto mais amplo, eu posso passar por uma quantidade de 800 a 2000 palavras, numa boa, porque eu tenho assunto para escrever. E óbvio, também vai muito da palavra da pessoa que está escrevendo. Se eu sou um especialista e eu tenho profundidade no assunto, eu consigo ir mais longe. Eu consigo fazer um mega artigo. Agora, uma pessoa que é mais leiga, ou seja, pode ser um jornalista que não domina tecnicamente o assunto, ele pode ir até uma quantidade de limite. Senão depois ele vai começar a ficar girando em cima do assunto. Então nessa lógica, não adianta você produzir um texto de 2000 palavras que fica girando em cima do assunto e não acrescenta valor para o usuário. Porque a grande métrica vai ser a satisfação do usuário e não quantas palavras que existe. Mas é óbvio, quanto mais conteúdo você tiver, mais detalhado for e mais instrução você der para o usuário para ele ser transformado quando ele lê aquele texto, né, aquele conteúdo, maiores as suas chances de receber um compartilhamento dele nas mídias sociais. Ou seja, se ele gostar do conteúdo, ele vai compartilhar. Não importa o tamanho do texto, importa a qualidade ou a resolução do problema, né? Ele chegou lá por um problema. Ponto. Tá? Mesma coisa no orgânico, no tráfego orgânico, eu tenho muita propriedade para dizer isso para você. Tem texto de 200 palavras que ranqueiam em primeiro lugar do Google, como tem textos de 2000 palavras que ranqueiam em primeiro lugar do Google. E o contrário é verdadeiro, tem textos de 200 palavras que não ranqueiam no top 10 e tem textos de 3000 palavras que não ranqueiam no top 10. Tudo depende do mercado, tudo depende do segmento, mas você precisa começar de algum lugar. Então tome como verdade, comece escrevendo pelo menos 400, 500 palavras, um texto curto, 4, 5 parágrafos que consigam responder o que você se propõe a falar. Tá? Então essa é a lógica mínima. E depois, nada te impede de ir voltar e melhorar esse conteúdo ao longo do tempo. É o que a gente chama de reotimização. Né? Então você pode voltar atrás, melhorar esse conteúdo e publicar ele outra vez. É simples, é fácil, existe isso. Tá? Então não se prenda muito às grandes teorias ou grandes correlações de falar você precisa de um texto de 1000, de 2000 palavras, porque isso vai ranquear muito melhor e tudo mais. Óbvio, mas se eu produzir ao invés de um de 2000 palavras, 5 de 400 palavras, a minha chance pode aumentar de ranquear, de trazer mais tráfego, tá? Então a comparação direta não é verdade, tá? Não é 1 com 1, mas pode ser 1 com 5. E a gente aqui, através de várias experiências, a gente entende que em determinados momentos a gente precisa abrir o leque, ou seja, produzir mais, né? Ter mais quantidade do que qualidade. Então existem momentos diferentes para quantidade de conteúdos diferentes. Então
Então eu espero que você aprenda agora essa nova lição, faça os seus testes, veja o que funciona para você, faça o que a gente chama de mínimo viável, né? Crie um conteúdo mínimo viável para depois você ir melhorando ele. E aí você vai ter muito mais sucesso nas suas estratégias de conteúdo. Eu sou o Fábio Ricota e se você quiser me acompanhar, tem as redes sociais aqui embaixo. É só me procurar no Face, é só me procurar no próprio YouTube, ou no Snapchat, ou no Twitter. Eu estou sempre ativo lá. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se porventura você ainda não acompanha meu canal, aproveita para se inscrever. Ou se você estiver vendo esse vídeo no Face, aproveita lá para curtir. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.